Olá, pessoas do YouTube. Como é que vocês estão? Hoje estou aqui para falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, fazendo uma breve introdução sobre o que é isso, como a gente pode olhar para isso, e trazendo alguns exemplos bem pontuais. Será breve esse vídeo, mais breve do que o de costume, porque realmente não tem muita coisa. E aqui eu já não vou falar sobre tratamento. Já vou antecipar isso porque não vou colocar aqui conteúdos de maneira pública que podem ajudar a, a prática inadequada da profissão por outras pessoas que não são psicólogas. Então, tendo esse cuidado, eu vou apenas apresentar como a gente identifica o transtorno, o que ele é e como ele se diferencia de algumas outras coisas. Além disso, algumas coisas que eu vou cortar, porque tenho que tomar cuidado com as pessoas que assistem e não são psicólogas. Esse conteúdo é voltado para pessoas psicólogas, principalmente quem está iniciando a prática clínica ou está ali naquela metade, meio sem rumo. Então, muito cuidado ao consumir esse conteúdo. Não posso filtrar quem vai assistir, mas eu preciso me responsabilizar pelo conteúdo que eu estou colocando. Introduções feitas, bora para o conteúdo. Então, preocupação. Vou começar falando sobre isso. Preocupação. Temos aí o livro do Lehigh, não sei como pronunciar, cada pessoa fala de um jeito, mas eu acho que é Lehigh, do Lidando com Preocupações. É um livro ótimo. Você aí que está assistindo por curiosidade, sugiro dar uma lida nesse livro, Lidando com a Preocupação. Por quê? Para um público comum. Para pessoas psicólogas, ele não traz definição do que é. É um conteúdo mesmo para vender livro, de verdade. Faz parte. O cara tá querendo ganhar dinheiro, já tá velhinho. Eu vi uma entrevista dele recentemente. Ele tá, já tá ali naquele ritmo de fazer pé de meia pra aposentar mesmo, com 70 e poucos anos. E deixar algumas coisas aí pra algumas pessoas. Então, não que não esteja ativo, tá? Mas tenho muito mais essa impressão. É um livro bom, de verdade. Vai falar ali sobre como lidar com algumas questões do dia a dia. E aí, o que é preocupação no fim das contas? Tá dentro aí do grande guarda-chuva da ansiedade. E aí já relaciono ali como ele está relacionado com o TAG. Focar em problemas distantes e abstratos. Eu vou ler todos, tá? E depois eu volto e pontuo. Pouca influência realista ou controle sobre as situações. Muito foco em emoções negativas. Desamparo notado para enfrentar situações preocupantes. E níveis elevados de ansiedade e sofrimento. Vamos lá. Focar em problemas distantes e abstratos. Pegando, por exemplo, a pessoa tá lá, vivendo a vida dela. Poxa, mas aonde eu vou estar daqui 5 anos? Aonde eu vou estar daqui 1 ano? O que eu vou estar fazendo quando eu chegar aos 40? E a pessoa tem 20. São problemas distantes e não tem como saber como tu vai estar ou como algumas coisas vão estar. A gente pode fazer um planejamento ou pensar sobre algumas coisas. Então, vou guardar X dinheiro. Tá, mas em algum momento pode não conseguir guardar. Precisamos lidar com isso. Mas é um planejamento que pode ser feito ali, colocar na previdência privada, colocar em investimento, colocar em não sei onde. Ok, a solução, esse tipo de solução é no agora, não é a solução distante. Porque não sabemos efetivamente o que pode acontecer. E aí a gente vai trazendo a pessoa a lidar com o presente. Já estou dando aqui algumas questões que, como a gente pode lidar, né?
Falei que não faria isso, mas posso deixar uma coisinha ou outra mais genérica. Algo mais específico eu coloco lá no meu conteúdo fechado. Pouca influência realista ou controle sobre as situações. Ah, eu quero que tal pessoa haja de tal maneira. E não vai rolar. Não tenho influência de maneira realista. Às vezes a pessoa vai tentar um controle exacerbado e só vai causar atrito em determinadas relações. E aí, pessoas vão se afastar, as pessoas vão embora, as pessoas vão não conseguir lidar com as situações. A pessoa preocupada demais vai tentar ter esse controle, vai tentar manipular a situação. Não por maldade, não é aquela manipulação de ganhar vantagem necessariamente. Mas aquela preocupação tem um nível de vantagem, mas não é aquele nível egoísta, mas de tentativa de controle do mundo. Muito foco em emoções negativas, então tudo que sente é negativo, mesmo quando está feliz, vem uma sensação negativa, ou pensa que aquilo pode ser negativo. Perceba que eu tô falando mais rápido também. Uma coisa aqui, né, que tentando fazer no YouTube. Desamparo notado para enfrentar situações preocupantes. Então, a pessoa não consegue lidar. Chega numa situação complicada, ela paralisa. Às vezes o paralisar, inclusive, é fazendo barulho, de reclamar, de acionar várias pessoas, de precisar de várias situações e, sei lá, não. A pessoa atrasou 10 minutos para ir buscá-la. A pessoa tá ligando para não sei quantos parentes para ir buscá-la, ou tá pedindo Uber, tá pedindo táxi, tá indo embora de volta para casa. Então, qualquer situaçãozinha, a pessoa se destabiliza e vai fazer alguma coisa ali inadequada. Não consegue contornar a situação. E níveis elevados de ansiedade e sofrimento, aquela tensão, e sempre será muito doído, sempre será muito sofrido, e é mesmo para pessoa com esses pensamentos preocupados. E aí uma definição, isso aqui é fala minha, tá? Tentei ali montar para a gente refletir um pouco. Então, a preocupação é um estado sequencial e interminável de tentativas de ter controle das coisas. A pessoa não para de buscar um controle, buscar uma previsibilidade, buscar algo que ela consiga segurar para ela. A pessoa vai entrando em enfrentando crises uma atrás da outra. Então, ela sempre está sendo colocada em uma situação. Ela está ali vivendo a vida dela e sempre está pulando para alguma outra coisa. Sempre alguma coisa está acontecendo na vida dela. Sempre algum problema está acontecendo na vida dela. E isso, daqui a pouco eu falo disso melhor. A cabeça não para de pensar e quando nada está acontecendo, vem alguns pensamentos catastróficos do que pode acontecer. A pessoa está ali de boa, vivendo a vida dela. Aí, quando senta no sofá, poxa, será que eu tô com câncer? Será que eu tô com algum problema respiratório? Será que eu tô com algum problema cardíaco? Será que tal pessoa tá com algum problema específico? E assim, em alguns ambientes isso é até bem visto, principalmente em empresas. Aquela pessoa pilhada. Eu, eu convido você a olhar em eventos pessoas que ficam ali responsáveis por, por algo ou pessoas específicas, o quanto elas são pilhadas e o quanto elas são valorizadas por isso. É um pouco triste, mas algumas questões psicológicas são supervalorizadas em determinados ambientes. A pessoa é quase obsessiva ali
de cuidar de determinados assuntos ou coisas. E é tido como, nossa, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Olha só, muito bom. E é preocupante, é triste, porque funciona ali naquele ambiente, mas fora daquele ambiente a pessoa não consegue desligar. Ou quando ela não consegue fazer isso fora do ambiente. Eu, por exemplo, eu sou muito pilhado com atendimento, mas quando eu saio do atendimento, eu consigo desligar, mas isso levou tempo, levou anos. É, não que eu não pense sobre atendimentos ou coisas, mas cada vez mais eu tenho no meu tempo livre, não falar de psicologia, não sendo psicólogo, não sendo tratado como psicólogo. As pessoas descobrem depois de um tempo, mas ainda assim eu consigo manter um distanciamento. E isso é importante pra caramba. E às vezes as pessoas não conseguem separar o trabalho com o, a vida fora do trabalho. Isso acontece para nós, pessoas psicólogas. Por isso, muita atenção, porque pode entrar em um estado de preocupação constante. Então, qual atendimento, tal horário, tal coisa. E por isso precisamos ter uma organização muito alta de para separar bem as coisas e ter outras coisas para fazer. Só que isso no ambiente de trabalho é aquela pessoa que liga 11 horas da noite perguntando sobre tal coisa do trabalho ou se conseguiu fazer X coisa e aí vai ultrapassando limites. Bate o ponto e continua trabalhando. E aí isso pode gerar lá um burnout lá na frente. E aí quando gera o burnout, a empresa tira o dela da reta e fala: se vira aí. Olha só a bola de neve que isso vai gerando. E aí, quero diferenciar aqui o tag do pânico, para a gente ir definindo melhor, um pouquinho melhor o tag. O pânico, falei no vídeo passado, né? Antes do Respondendo Perguntas 3, então 2 vídeos atrás aqui, que vem de uma sensação de medo sem motivo aparente, gerando uma ativação comportamental. Então lembra lá a dor no peito, o estômago, o enjoo, o formigamento do braço, parece uma parada cardíaca que está acontecendo, um ataque cardíaco que está acontecendo. Por isso é tão confundido. Já o TAG é caracterizado por uma tensão muscular. Então, vou ficar mais tenso, às vezes de maneira contínua. Bruxismo muito presente, né? Dores de cabeça. É uma tensão ali. Vou ficando tenso. O rosto vai ficando tenso, vai ficando pesado. E não é aquela tensão que você sente na hora, mas é constante. Sempre estou acionado, sempre estou muito tenso. Parece que estou sempre muito duro. Agitação mental. Vários pensamentos, eu não paro de pensar. Será que pode acontecer isso? Será que pode acontecer aquilo? Fadiga, talvez, muito por conta da tensão muscular. Irritabilidade e dificuldades para dormir. Mente não para. E a pessoa vai ficando irritada. Ela não para de pensar qualquer coisa, ela explode. E aí, então, para colocar aqui um pouco melhor, né? O pânico deixa a pessoa mais vulnerável. O TAG deixa as pessoas em volta mais agitadas. Estar perto de uma pessoa com TAG é complicado, porque ela sempre vai acionar você. Sempre alguma coisa está acontecendo. E o pensamento TAG muda de uma coisa para outra. A pessoa com TAG é aquela que não vai parar de pensar. E aí, por que a pessoa com TAG agita as outras pessoas? Ela vai criando determinadas regras sobre o mundo que elas se contradizem com o passar do tempo. Ela vai criando um mundo próprio cheio de condições que são impossíveis de cumprir. E aí, ao invés de retirar coisas, ela vai colocando mais coisas. É como se fosse um contrato que fosse colocando cláusulas, cláusulas. Isso, né? Acho, acho que estou falando errado, mas vai colocando novos trechos que se contradizem a outros. E ao invés de refazer do zero, não, ela vai colocando mais.
Um exemplo. Então, estar perto de uma pessoa com TAG. Vai ser aquela pessoa. Sei lá, está casado, casada. E por isso que tantos jovens sofrem com pais que têm esse diagnóstico. Porque são pais que ficam insuportáveis. Que é, tá muito tempo no sofá, tá comendo demais, tá gordo demais, tá magro demais. Podia estar fazendo uma atividade. Mas você saiu e gastou dinheiro. Mas por que você tá saindo? Será que não é perigoso sair? Mas não pode ficar tanto em casa. Vai fazer alguma coisa, vai procurar alguma coisa para fazer, vai procurar um hobby. Mas esse hobby, será que você quer isso mesmo? Isso não tá te atrapalhando nos estudos? A mente da pessoa não para. E aí são coisas que vão se contradizendo. Ou fica em casa, ou tá comendo demais, ou tá comendo de menos, ou tá fazendo alguma outra coisa. A mente da pessoa realmente não para de, de pensar coisas. E no fim, o mundo que ela imaginou, porque vai lá o filho, é, tem que estudar. Mas tem que se divertir. Mas tem que arrumar uma pessoa para namorar. Mas não pode ficar namorando, porque vai se concentrar no estudo. Opa, já não faz sentido. A regra já quebrou aqui. Essa é a diferença do TAG. E aí também tem outros transtornos. Estou aqui com o DSM aberto. Já vou falar sobre o diagnóstico diferencial que poucas pessoas fazem. Mas para vocês terem uma ideia de quantos transtornos de ansiedade tem por aí. Mas a pessoa com TAG, que fique claro, pânico, corpo, enjoo, o TAG são esses sintomas e mais essa agitação, esse exemplo de agitação. Por isso que a pessoa não consegue parar, porque ela vai vivendo no mundo onde ela foi montando regras e essas regras são impossíveis de cumprir. E ela vai colocando mais regras para tentar ajustar a regra anterior. E aí, no fim, o mundo dela não faz sentido nenhum. E aí, todo mundo que está em volta olha aquilo e fala: cara, e aí? E a pessoa não consegue sair do lugar, efetivamente. A pessoa não consegue ter flexibilidade para sair da situação. Aí entra lá sobre construção de crença, né, da pessoa. Mas não vou falar disso. Transtorno diferencial. Então, vamos lá. Se você pegar o DSM, você pode olhar lá. Transtorno de ansiedade devido a outras condições médicas. Muito comum, já falei aqui em algum momento, quem faz cirurgias, mas aqui efeitos fisiológicos de outras condições médicas. Transtorno de ansiedade induzido por uso de substâncias ou medicamentos. Transtorno de ansiedade social, poderia até falar sobre isso, mas eu cortei esse conteúdo. Talvez eu coloque lá no conteúdo da Hotmart. Pensa ainda. Transtorno de ansiedade de separação. Transtorno de pânico. Então, a diferença aqui, né? Essa parte mais física. E esse medo que não tem motivo nenhum para acionar, mas vem. Percebe que o pensamento ele é um pouco diferente. A sensação ela é diferente. Enquanto o TAG é esse pensamento constante de regras e o mundo para de fazer sentido e eu vou criando mais regra para ele tentar fazer sentido, só que não vou lidando com a realidade, sim, com meus próprios pensamentos. O TAG não. É um medo ali. Estou passando na praça de alimentação, aciono. Tem motivo para acionar? Não, mas tem um estímulo para acionar. E aí vem as sensações no corpo. Transtorno de ansiedade de separação. Já falei, né? Transtorno de ansiedade de doença, que é o. Deu branco, de novo. Acabei de falar esse nome agora há pouco, antes de gravar isso aqui. Fugiu. Mas a gente usa hoje transtorno de ansiedade de doença e transtorno de sintomas somáticos. Hipocondríaco, né? A gente não usa mais esse termo, é inadequado. Então, se você vê algum profissional falando,
como é que é? Hipocondríaco. Isso. Tá vendo? Melhor até esquecer o nome. Pode saber que a pessoa provavelmente está desatualizada nesse ponto. Hipocondríaco, né? É o termo. Pode saber que a pessoa está desatualizada. Não usamos mais isso. Transtorno obsessivo compulsivo. Isso aqui, talvez em um conteúdo mais avançado, eu traga. E transtorno de estresse pós-traumático. E transtorno de adaptação. E transtorno depressivo, bipolar e psicótico também. Perceba que todos esses transtornos, eles têm similaridades com TAG de maneira geral. E aí, você vai precisar, pelo menos, pegar no DSM e dar uma lida para ter uma ideia ali se encaixa ou não. Mas pega essa parte introdutória do TAG e pensa nessa questão de pensamento e sobre regras, sobre o mundo que a pessoa vai criando e ela não vai conseguindo lidar, dar conta. Já é um bom começo para você ir se aprofundando aos poucos. E aí, acho que você, pessoa psicóloga, já consegue pensar num caminho. E aí, como eu deixo para você pesquisar. Se você não é uma pessoa psicóloga, talvez faça sentido isso, e aí procure ajuda para conseguir lidar com a situação. De novo, não tenho como controlar o conteúdo quem vai assistir o conteúdo, mas preciso ser responsável em não passar determinadas informações assim, de maneira solta por aí. E prevalência. Mais comum entre mulheres. Questões culturais e de etnia mostram diferenças nesse número também. Então, assim, pessoas ali de alguns países da África, mais comum entre homens, questões culturais, em alguns locais específicos, mais equilibrado, às vezes determinadas pressões sociais, às vezes algumas questões culturais fazem diferença aqui no número, dependendo de onde você está. E aqui, contexto norte-americano, trouxe aí um exemplo africano, né? Ou do continente africano, de alguns países, onde é mais prevalente homens. E aí, talvez começar a pesquisar mais sobre o Brasil. Só que o Brasil, ele é muito diverso. Ele é do tamanho continental, o Brasil. Então, várias regiões do país. Não tem como tratar a mesma pessoa que mora em São Paulo, capital, da mesma forma da pessoa que mora em Alagoas, mesmo que seja capital, tem cidade, Belo Horizonte, não precisa ir longe. Assim, uma linha de metrô em Belo Horizonte e Cor de São Paulo. Tava vendo ontem um vídeo de um rapaz arrumando uma confusão generalizada em um vagão de trem, voltando para casa à tarde. Tá indo no soco mesmo, então. São vários estressores, tendo que lidar com várias pessoas. A forma de lidar com o mundo é diferente. As possibilidades de uma cidade grande e de uma outra cidade também grande, Belo Horizonte, por exemplo, que eu fui visitar, eu falei, nossa, isso aqui, essa é a capital? Belo Horizonte, pequena. Assim, você chega em São Paulo, você sente o peso, densidade. E imagina trabalhar aqui. Então, são fatores culturais, ambientais que pesam no diagnóstico. Pessoa que mora no Maranhão, pessoa que mora no Pará, pessoa que mora em Mato Grosso, Goiás, tem diferenças. Idade média, 31 anos. E eu já vou juntar com o tópico de baixo. Grupo mais comum de pessoas acima de 45 e menos comum entre 15 e 24 anos. O que pode explicar isso? Vou lá aqui um tópico. Início da vida adulta e exposição a estressores da vida adulta pode ser um fator. Então, voltando ali.
Terceiro tópico ali. Acima de 45 anos. Fatores sociais podem influenciar. Dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. Dificuldades para lidar com o fato de que os filhos cresceram e precisa seguir a vida, precisa lidar com determinadas perdas, perda de pais, perda de parentes ou situações específicas de vida, descobrimento de doença. Então é muito comum as pessoas descobrirem câncer de pele aos 50. Não vou entrar aí, né? Ah, por que não existia antes? Porque as pessoas morriam mais cedo ou tinham outros problemas de saúde. Hoje as pessoas se cuidam mais. Então, as pessoas conseguem viver mais, têm menos problemas de saúde e aqueles que eram laterais ali, menos notados, começam a aparecer. Pessoas começam a observar mais. E aí, menos comum, entre 15 e 24 anos. Lembrando aí que a adolescência hoje é tida até os 24 anos, que é o momento ali que a pessoa sai do ensino médio, entra na faculdade, leva 5, 7 anos para se formar, com residência, mestrado, e aí sim vai para o mercado de trabalho. Então, antes disso, a pessoa tem pouca exposição ao mundo, tem uma rede de segurança normalmente. Claro, né? Contexto brasileiro, pessoa ali com 18 anos não tem dinheiro para entrar na faculdade, às vezes para entrar na faculdade precisa trabalhar e trabalhar num emprego ruim para conseguir ter tempo para fazer a faculdade. Não vai sobrar dinheiro, não vai sobrar recurso, não vai sobrar lazer. Vai trabalhar sábado e domingo para conseguir ter tempo de fazer os trabalhos da faculdade, os estágios. Às vezes não vai conseguir fazer de maneira adequada. Olha quantos fatores que a pessoa já vai sendo exposta. Porque não tem suporte familiar, porque a família não tem condições de dar o suporte, muitas vezes. Aí 31 anos, a média ali. Poxa, a pessoa já tá ali na vida adulta há algum tempo. Às vezes já casou, às vezes já teve filhos, às vezes já teve uma separação, já teve que lidar com algumas questões de vida, morte de parentes, morte de familiares, né? Pai, mãe, enfim, avô, avó, normalmente. E normalmente, né, criado pelos avós ali, pessoa muito próxima, como seguir a vida, como dividir a vida com alguém, como lidar com a solidão, com a solitude, várias questões. Como se encontrar na vida, às vezes. Tá lá com 31 anos, não fiz faculdade, o que que eu fiz da minha vida, para onde eu tô indo, vou começar a faculdade agora. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que ainda dá tempo? Ou terminou a faculdade cedo, nossa, não consegui vaga de emprego, não consegui lidar com o mercado de trabalho, não me introduzia a lugar nenhum. E aí, início da vida adulta e exposição a estressores da vida adulta pode ser um fator. Olha só, para vocês refletirem mesmo sobre fatores que podem pesar ali no diagnóstico. E não, então, não só ficar ali, nossa, deixa eu olhar o sintoma, deixa eu ver qual a técnica eu devo usar. Não, tem outros fatores, inclusive fatores genéticos. Pode ser um influenciador. Mas aqui eu não vou entrar nesse assunto, porque ele demanda mais tempo e aqui é só uma introdução. Mas caso vocês tenham curiosidade, pesquisem. Olha, eu falei que seria rápido e foi. Milagre. Então, caso você tenha gostado do conteúdo, deixo aqui meu QR Code. Também tem um link aqui na descrição que você pode acessar o conteúdo da Hotmart. Estou com uma certa preguiça de subir os vídeos, mas estão gravados. Devo fazer isso nos próximos dias. E aí, lá já tem 31 aulas. E tem conteúdo pra caramba ainda para ser produzido. E eu só vou colocando mais e mais e mais conteúdo. A ideia é chegar até 50 até o final do ano. E já está com 31 aí na metade. Então, estou num ritmo bom. E devo chegar nisso logo mais. Então, pelo menos 50. Só de introdução sobre como iniciar na prática clínica.
caso queira entrar em contato por e-mail ou pelo Instagram também, e pode acessar o meu site para ver ali um pouquinho de alguns outros textos que eu produzo, mais sobre coisas que eu quero falar aleatoriamente. Então é isso. Vejo você no próximo vídeo, que será um vídeo exclusivo aqui para o YouTube sobre o tema coisas que não devemos atender. Ou quase isso. Vou pensar no título melhor. Então, até a próxima.